Não, Fabíola, na realidade eu não tenho nenhuma decisão com relação a concorrer ou não concorrer na próxima eleição, né? Essa é uma reflexão que eu estou fazendo. Eu, enfim, tenho diversas razões para me engajar no processo eleitoral, é óbvio, né? Eu vivo no Brasil de Bolsonaro, sou uma das principais vítimas da violência que não cessa política produzida por esse governo, por todos os seus aliados, mas eu objetivamente não sei se a minha participação nesse processo será concorrendo ou não, inclusive porque já, enfim, disputei as duas últimas eleições, foram eleições duríssimas, e eu, enfim, tenho refletido, o que faz com que a minha posição seja ainda mais, me enche de ainda mais orgulho e felicidade, porque apesar de tanta mentira, apesar de tanta violência, e mesmo eu não sendo pré-candidata, né, eu estou envolvida em outros projetos, estou fazendo meu doutorado, trabalhando, escrevendo os meus livros, mesmo assim, o povo do meu estado faz com que eu lidere todas as pesquisas de todos os institutos, o que me deixa muito grata, que significa que a mentira tem perna curta e está perto de acabar. Manuela, boa tarde. Tem uma data já? Você estabelece uma data para tomar essa decisão? Sabe que ontem eu até brinquei com uma jornalista, que eu achava que eu ia marcar uma entrevista com ela para ter uma data, porque eu, enfim, tem muitos elementos políticos aqui do Estado que ainda devem acontecer. Nós temos várias candidaturas ao governo do Estado do meu campo político, né, do campo democrático, de centro-esquerda, esquerda. Eu ainda acredito que a gente possa construir uma unidade maior. Acho, inclusive, que essa unidade é imprescindível para que a gente aumente as condições de disputa local e amplie a pontuação, digamos assim, o desempenho do presidente Lula aqui no Estado, e as minhas decisões também estão, as minhas reflexões e a decisão também estão condicionadas a isso, né? Eu não quero que o meu movimento signifique a sacramentação de uma chapa que eu defendo ainda seja ampliada politicamente. Manuela, boa tarde, Sakamoto aqui. Tudo bem, Léo? Tudo bem. Escuta, você, na semana passada, a gente teve um caso de polêmica envolvendo o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, que ele fez aquela apologia, ele foi irônico, foi cínico com relação à questão de torturadores, depois que a Miriam Leitão revelou aqueles áudios, né, do historiador Carlos Fico, trabalhados pelo historiador Carlos Fico, mostrando que o Superior Tribunal de Justiça sabia das torturas que haviam acontecido durante a ditadura militar, e aí o Mourão fez uma brincadeira de extremo mau gosto, né, uma ironia em cima dos áudios. Tem muita gente que apontou aquilo exatamente como uma tentativa de polarizar contigo, por mais que você ainda não tenha estabelecido se vai ou não para o Senado, mas ele estabeleceu, e aí se colocando como uma tentativa de polarizar com você, por você ser do PCdoB, né, tudo isso mais. Você também leu essa mesma coisa, que aquelas declarações dele eram para polarizar no Rio Grande do Sul? Sabe, Sakamoto, eu reflito muito sobre o conjunto de escândalos sem fim que essa gente produz. É por isso que eu sempre acho meio suspeito, acho um pouco estranho essa caracterização de dois polos, a necessidade de uma terceira via, porque para mim, na minha frente, e desde o olhar de quem é militante política, mas de quem sofre a violência produzida por essa turma o dia inteiro, existem notoriamente, nitidamente, dois campos, o da democracia e o antidemocrático. E a primeira batalha da eleição de 22 no Brasil é essa, né? Ou nós derrotamos o retrocesso civilizacional produzido por essa turma que é aliada de Bolsonaro e Mourão, ou nós estamos fadados ao endurecimento, digamos assim, das medidas adotadas por ele, como vimos recentemente, quando o Bolsonaro desdiz o Supremo Tribunal Federal, desautoriza o seu órgão revisor, que é, digamos, que é uma premissa básica da separação de poderes, né? A ideia de que o Supremo tem essa capacidade de tomar, de revisar decisões, quando ele escala, portanto, dá passos no sentido de um regime ainda mais autoritário, mais fechado. Por que eu começo dizendo isso? Porque eu acho que todos esses factoides criados por eles são factoides para tornar a base eleitoral deles mais sólida, ou seja, eles querem emblocar, ou blocar, como a gente fala, né, a turma deles. É evidente, o Mourão não precisa fazer nada para se contrapor a mim, porque nós somos completamente diferentes, né, nós somos água e azeite. Eu vivo no Rio Grande do Sul desde que eu nasci,
Ele é uma pessoa que nasceu aqui e daqui saiu muito pequeno, ou seja, não tem vínculo nenhum real com o Estado, não sei nem como conseguiu comprovar a sua residência, né? Porque essa é uma premissa que ele deveria ter que comprovar para poder ser candidato aqui. Eu defendo a democracia e o direito à vida. Ele defende a barbárie, a tortura, ironiza sobre mães que não enterraram seus filhos, sobre filhos que não conheceram seus pais, né? Então nós somos realmente opostos. Eu jamais, em nenhum governo que eu fizesse parte, ou nenhum espaço que eu dirigi com recurso público, jamais foi comprado Viagra com dinheiro público, né? E jamais se ironizou isso, porque a gente debocha do Viagra e das próteses penianas, né? Porque é irônico, inclusive, para quem atribui essa excessiva masculinidade a algo freudiano, é irônico que eles comprem as próteses e o Viagra. Mas, além do deboche, do escárnio, isso tem relação com corrupção. A gente não tem que pagar dinheiro para resolver a vida sexual de ninguém, com o meu dinheiro, do meu imposto, do teu imposto, do cidadão brasileiro. Então, eu não acho que esse discurso tenha sido dirigido a mim, em síntese, porque, de fato, nós estamos em lados opostos, nós não estamos em extremos opostos, porque eu não estou no extremo, e ele está no outro, né? Eu estou de um lado que defende o direito à vida, que defende a dignidade das mulheres, que enfrenta o racismo, que luta para que o povo tenha trabalho e que esse trabalho garanta comida na mesa, e não estou do lado de um governo que faz com que as crianças passem fome, né, que a corrupção impere, inclusive dentro dos quartéis, e que a tortura seja banalizada, como ele banalizou no seu discurso na semana passada. Manuela, você disse que ainda não decidiu se vai ser candidato ou não. Queria saber como é que está a disputa pelo governo do Estado aí. Você já definiu, você vai apoiar o candidato do PT, que o PT acabou lançando, né, o Edgar Preto, como o candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Queria saber como é que está o seu posicionamento. Você já tem definido isso ou não? Então, Fabíola, nós, meu partido, o PCdoB, nós e o PT temos uma federação, nós, PT e PV, e, portanto, as nossas candidaturas serão candidaturas comuns, né? O deputado Edgar Preto, que foi meu colega, que é muitíssimo qualificado, é meu amigo pessoal, meu companheiro de muitas lutas, né? Um homem comprometido com o nosso Estado, é hoje o candidato dessa federação. Entretanto, né, mesmo que nós estejamos juntos, tenho dito para ele, religiosamente, há bastante tempo, que ainda trabalho, e trabalho ao seu lado, para que nós ampliemos essa federação. Então, nós temos, além de Edgar, temos Pedro Ruas, do PSOL, e Beto Albuquerque, do PSB, que são companheiros nossos. E eu torço, trabalho e dedicarei, digamos assim, e como eu te disse antes, parte das minhas reflexões tem relação a isso, dedicarei a minha energia para que nós estejamos unidos, né? Por qual razão? Porque eu não posso compreender que nós naturalizemos o fato de que o Rio Grande do Sul possa ser a última trincheira do bolsonarismo. Nós não podemos estar divididos diante de uma batalha dessa natureza. É por isso, inclusive, que, como eu te disse, eu não tomei nenhuma decisão com relação à minha candidatura, porque, como nós sabemos, essa eleição é uma eleição que nós temos 3 espaços na chapa, governador, vice e senador, né, e eu espero que nós possamos estar juntos, né, e juntas, no caso, comigo, e por isso precisamos, creio eu, até o final do mês de maio, do início do mês de junho, tentarmos avançar na construção dessa unidade política aqui no Rio Grande do Sul. Só para ficar claro, Manuela, quais são as possibilidades, por exemplo, a possibilidade de candidatura ao Senado? Há alguma possibilidade de alguma chapa presidencial, você ser vice novamente? Isso está em jogo ou não? O que está em jogo para mim hoje é menos a posição que eu ocuparei no processo eleitoral, né? Eu sei que sempre causa um pouco de estranheza isso, mas eu tenho uma vida grande fora da disputa eleitoral. Eu sou militante antes de disputar eleições, de ter mandatos, como eu tive 4 deles, e continuei militante, né? Só que eu tenho uma vida profissional como jornalista, faço meu doutorado, escrevo os meus livros, então eu posso não concorrer à eleição para conseguir garantir essa unidade política. Eu tenho um amigo deputado que sempre briga comigo que as pessoas acham que essa decisão é uma decisão tomada porque o político sempre tem que concorrer para ser militante. E essa não é uma verdade, né? A política não acontece só na disputa eleitoral. Então, eu, francamente, como eu te disse alguns minutos atrás, essa não é uma decisão que eu tomei. Hoje, o que está em discussão aqui no Rio Grande do Sul é essa possibilidade de compor a chapa na condição de candidata ao Senado, mas eu realmente dedicarei esse mês de maio
a esse esforço de que essa chapa seja mais unitária, ou seja, que além da nossa federação PT, PV e PCdoB, nós tentemos construir a unidade com o PSB e com o PSOL, para que tenhamos, e quem sabe, né, com o próprio PDT, para que nós tenhamos mais condições de disputar as eleições aqui e, com isso, contribuir no projeto nacional.